caramba. Quantidade de segredos segredosos. Sempre que surge um gap, você tem que se perguntar, esse gap que eu tô vendo, ele é um gap, pode ser um gap de área, pode ser um gap de fuga, ou pode ser um gap de exaustão. Então, toda vez que você vê um gap surgindo, você se pergunta, esse é um gap de área, esse é um gap de fuga, ou esse é um gap de exaustão? Tá? Porque a partir disso, tu tem uma conduta a ser assumida. O gap de ontem, tá? Quando abriu esse gap de baixa enorme aqui, o cara se pergunta, cara, isso é um gap de área? Isso é um gap de fuga? Esse gap está tentando fugir dessa zona de consolidação que está aqui? Se tu considerar o gap visto ontem, e se tu considerar que o mercado não estava em congestão, mas ele estava em movimento de queda, ele estava caindo, então não poderia ser um gap de área, porque gaps de área são construídos dentro de retângulos, dentro de zonas de retângulos. Tá? Então, dentro desse retângulo aqui, ó, a gente teve alguns gaps de área. Olha esse gap de baixo aqui. Olha esse gap aqui. Esse outro gap aqui. O gap é sempre uma abertura mais alta ou mais baixa que o fechamento anterior. Então são gaps escondidos. Esse gap aqui. Esse gap de baixa aqui contido dentro desse retângulo era um gap de área. Gaps de área são fechados muito rápido e muito instantaneamente. Gaps de fuga é quando você tem, por exemplo, uma consolidação como essa, e daí abre um gap de alta aqui, e este gap, então, fica aberto, e aí se estabelece como um gap de fuga. Tá? E aí as pessoas estão me dizendo, tá, mas isso é um tanto quanto subjetivo. Não, não é subjetivo, meu amigo. Não é subjetivo, meu amigo. Perceba, tu sabe que tu tem 3 tipos de gaps. Tu sabe que o comportamento desses gaps, ele é diferente. Gap de área, tu sabe que ele fecha em 3 dias, na maior parte das vezes. Tá? Gap de fuga, quando ele abre aqui, se não fechar, se não acontecer o fechamento no dia seguinte e romper essa máxima, tu sabe que é um gap de fuga, que não fecha e demora 90 dias para fechar em média aqui no Brasil. Então isso te dá uma informação que não é subjetiva. Não é uma informação subjetiva. É uma informação absolutamente lógica. Abriu um gap, não fechou no dia seguinte. Esse gap está saindo de uma zona de congestão, o mais provável seja um gap de fuga. E sendo um gap de fuga, não fecha. Eu não vou operar contra isso. Isso é subjetivo? Não. Tem regras. Tem regras. Tem regras. Agora vamos lá. O mercado está caindo. 1 dia de queda. 2 dias de queda. 3 dias de queda. E abre num gap. Aqui. Te pergunto. Isso é um gap de área? Não. É subjetivo dizer que é um gap de área? Não. Não é um gap de área porque a gente tem um movimento direcional. Pode ser um gap de fuga? Fuga do quê, meu santo? Se o mercado já está caindo. Então, fuga também não é. Então, é um gap de exaustão. Muito bem. Se é um gap de exaustão, tu vai esperar passar a primeira meia hora ou a primeira hora do dia. E quando acontecer essa ruptura, tu vai aproveitar essa exaustão. Tá, mas poderia ser um gap de medida, né, história? Existe um quarto gap. Sim, existe um quarto gap. É o gap de medida. Marca metade do movimento e que funciona como massa e bandeira. Sim, pode. Então como é que tu vai atuar, saber se é um gap de medida ou se é um gap de exaustão? Cara, tu espera o mercado te responder. Se romper essa máxima, é um gap de exaustão, o mercado fecha e volta. Se perder essa mínima, é um gap de medida e segue o movimento de baixa. Isso é subjetivo? Não. Isso é esperar o que o mercado vai nos entregar. A gente faz uma jogada no xadrez e a gente espera que o nosso oponente contra-ataque. E daí, a partir daquele contra-ataque, a gente toma uma nova medida. Isso se chama jogar xadrez. Tu vai antecipando os movimentos que o mercado pode fazer. Se eu deslocar meu cavalo para cá, o cara pode puxar o bispo dele para lá. Se eu deslocar minha rainha para cá, ele pode trazer a torre dele para cá. E com isso tu vai antevendo quais são teus próximos passos. Operar o mercado financeiro, em última análise, é jogar xadrez com o mercado. É isso que a gente faz.